Eu tenho um grande respeito por essa jornalista que eu vou chamar agora, assim. Eu sou extremamente fã dessa mulher e eu acho que não teria uma outra pessoa, mas eu acho que para falar com tanta clareza e tentar elucidar todos esses fatos que nós estamos abordando aqui, inclusive sobre a questão da própria Jojo Todinho, que é a própria Mônica Salgado, porque além de linda e quebra todo aquele estereótipo de que a mulher bonita não pode ser inteligente. Ao contrário, ela é inteligente, ela é bonita, ela é elegante e detalhe, e ainda sabe mandar muito bem. Seja muito bem-vinda, Mônica Salgado. Já tá aí, olha que linda, que linda. Que linda que você tá, viu? Seja muito bem-vinda, viu, querida? Obrigada, Felipe. Olha, eu faço minhas as suas palavras, acompanho sua carreira há muito tempo, sou admiradora do seu trabalho, da sua coragem, né, de expor o que você pensa. Acho que nesse contexto estamos juntos aí para tentar construir um debate saudável e, de fato, diverso nas redes sociais, né? Porque a gente tem muita diversidade na teoria e muito pouco na prática. É verdade. E o caso da Jojo evidencia isso, né? Mônica, é isso que eu gostaria de saber de você. Como que você viu toda essa questão da própria Jojo Todinho? Olha, a Jojo Todinho, para ser muito honesta, era uma celebridade, uma figura, uma personalidade que estava um tanto quanto fora do meu radar. Não era ali uma pessoa cuja carreira eu acompanhava, e de uns tempos para cá eu tenho feito isso, né? Desde que houve toda essa polêmica e que eu entendi, enfim, a coragem que ela teve de vir a público, ousando declarar quem ela é, apesar de todos os pesares, apesar de muito provavelmente imaginar a artilharia pesada que vinha contra. Eu admiro muito as pessoas corajosas. Eu admiro muito as pessoas que têm coragem de ficar quando todo mundo foi. Sabe, que tem coragem de declarar o que elas acham, enquanto o caminho mais curto e mais próspero talvez seria negar todas as suas convicções em nome de um objetivo mercadológico, comercial. Uhum. Então, assim como você falou que você tem muito respeito por mim, eu também tenho por você, mas eu tenho muito respeito pela Jojo e pelo posicionamento que ela ousou declarar, aí atraindo toda uma sorte de enfim, pedras, né, que vem em relação a ela, inclusive, sobretudo, daqueles que as apoiavam ao longo da história dela, né, o que é muito triste. E é muito engraçado, né, porque o que a gente consegue observar é toda essa galera, né, que pede, né, pelo respeito, pelo amor, né, que eles fazem essa bolha na internet, são os mesmos que vão lá e que chamam ela de macaca e enfim, e colocam ela talvez num porão aonde eles gostariam que ela estivesse. Como que você vê isso? É tão lamentável, né? A gente vê as pessoas que... Como a hipocrisia é descortinada, é uma coisa tão patética, né? Porque é quase como se essas pessoas que foram oprimidas agora se dessem o direito de oprimir. Porque em nome de uma causa que elas auto-intitulam como uma causa nobre, né? Que é a defesa da causa LGBTQIA+, em nome dessa defesa, elas acham que vale tudo, inclusive ofender quem pensa diferente. Então, para mim, é um nítido caso e é um sintoma muito importante da nossa sociedade hoje, de grupos muitas vezes minoritários, por causa dessa política identitária, acharem que tudo bem oprimir porque já foram oprimidos. Né? Então, eu acho que é uma via de mão dupla muito triste, assim, e que eu vejo que talvez seja no cerne de toda essa discussão da Jojo, né? Quando ela fala que ela é preta, que ela é de periferia e que ela vem sendo apedrejada por pessoas que são iguais a ela porque ela ousou se posicionar de maneira diferente, eu acho... Eu não me surpreende, infelizmente, porque eu vim do meio do jornalismo e do meio da moda, venho experimentando, né, esse discurso da diversidade em todos os níveis de discussão, mas quando vem a diversidade de pensamento, aí não existe uma permissão social para você ser de direita, porque o bacana, o bonzinho, enfim, o óbvio seria você pregar pelo amor, pela democracia, pela Amazônia, sendo de esquerda.
Você dirigiu grandes veículos, enfim, inclusive a própria Glamour. Na sua época, existia, ou na minha também, porque eu não lembro de eu falar, não vamos falar com esse porque esse é de direita, não vamos falar com esse porque esse é de esquerda. Não tinha essa polarização, Mônica. Não tinha. Não tinha. Não, isso nunca aconteceu, assim. Eu nunca fui brifado, talvez, pela minha produção, de chegar e falar assim, não fala com fulana de tal porque ela é de esquerda. Ou então não falo com fulano de tal porque ela é de direita. Isso eu acho que isso deixou o jornalismo de celebridade um tanto quanto raso, né? Fato. Bom, eu lembro dos meus tempos de redação, sendo jornalista formada na PUC, eu sempre, claro, me vi, né, do centro dessas discussões e tal, mas é claro que a polarização era uma sementinha ali que começava a nascer, né, óbvio que o universo jornalístico é tradicionalmente de esquerda, e eu trabalhei com muitos jornalistas renomados de esquerda, todos os meus professores de faculdade eram de esquerda, havia já essa doutrinação. Quer dizer, a doutrinação nas universidades, ela não é, e nos meios de comunicação, ela não é uma novidade, mas como a gente não tinha muita ferramenta para lidar, como a gente, enquanto sociedade, sequer discutir esses temas, a gente era algo absolutamente normalizado. Eu tenho um professor que entrava numa sala de aula para fazer militância para o PT, era algo absolutamente ok, até esperado, né? A gente deixava aquilo de lado e seguia a vida. Agora, eu acho que isso foi um efeito colateral muito da pandemia, né? Eu acho que a pandemia acirrou esses ânimos, né? Pró-vacina contra vacina, o direita, a esquerda, nós contra eles, o pobre contra... Eu acho que na pandemia, todas essas ambivalências, né? Que eu acho que é um discurso que a esquerda alimenta. Mas a pandemia deixou a gente pior, então, porque todo mundo achava que a pandemia ia deixar o ser humano muito melhor, que nós iríamos sair disso muito melhor. Eu acho ao contrário, Mônica, eu acho que nós saímos pior dessa história. Mais impacientes, mais intolerantes, mais beligerantes nas redes sociais. Eu, de fato, acho que toda essa polarização atingiu níveis assim, nunca antes vistos na história da humanidade. E isso não é um fenômeno brasileiro, né, Felipe? Você sabe que isso é um fenômeno mundial. A gente viu as eleições americanas agora, né, que também evidenciaram muito esse mundo dividido. E o que eu acho até mais interessante, se me permite fazer um parênteses... Claro, fica aqui, você é minha convidada. Com o tema de hoje, que eu acho que tem uma lição interessante que tanto a eleição americana nos traz, quanto as eleições últimas aqui municipais do Brasil nos trazem, é um descompasso, uma desconexão absurda entre essa dita elite intelectual, né, que são as personalidades, que são os famosos, que são os esportistas, e os desejos do povo. Porque você vê que interessante o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Assim, a gente teve toda o establishment, né, cultural, de entretenimento dos Estados Unidos declarando voto em Kamala Harris e convidando os seus seguidores a votar nela, e nem isso foi suficiente, nem de perto foi suficiente para eleger a Kamala. E isso, para mim, é uma prova muito interessante. E não que ela não valha a pena. Ponto final. Ela deve ter as características políticas dela extremamente relevantes ali naquele momento, mas não era o que o povo queria naquele momento e tá tudo certo. Não é. Agora, não é interessante você observar que essas figuras que já formaram tanta opinião, hoje perderam um pouco o poder de formar opinião? Porque as pessoas nas redes sociais, elas vão lá, direto à fonte, elas fazem a própria curadoria delas, elas são protagonistas das decisões delas, né? Antigamente, a gente sempre tinha um intermediário para dizer para a gente, faz isso, faz aquilo, isso é legal. Né? Na cultura brasileira, durante muitos anos, você tinha os Caetanos, os Gils, essas pessoas que ditavam meio que a máfia do Dendê. Eu chamo a máfia do Dendê, entendeu? Então, assim... Exatamente. Não é? Mas essas pessoas que achavam que tinham essa superioridade moral, né? Esse monopólio das virtudes. Ó, vem comigo, porque eu sei o que é bom. Você não consegue pensar e decidir por conta própria, mas eu vou te dizer o caminho. Então, hoje em dia, eu acho que com um grande alívio, eu noto que as pessoas estão mais independentes nas suas opiniões. Elas decidem por conta própria o que elas acham que faz mais sentido para a vida delas.
Então, é interessante você ver que você tem todo um establishment completamente direcionado, né, mais à esquerda, e ainda assim as pessoas falam, não, esse discurso não me representa, eu não vou entrar nessa, eu não compro mais essa história de que todo mundo de direita é fascista e contra os direitos LGBTQIA+, isso não convence mais ninguém. Até porque justiça social não tem nada a ver com comunismo, né? A gente tem que separar muito bem, né? O que você é de esquerda, justiça social não tem absolutamente nada a ver nem com esquerda nem com direita. Isso é um dever civil, é uma história que deve ser realmente julgada e feita tudo. Porque a gente sabe, se a gente fosse entrar nessa discussão aqui, nós sabemos realmente que todo o comunismo ele veio ressarcido de ditadura, entendeu? Então, então não adianta falar que quem é de direita é ditador, o próprio comunista ou o esquerdista ou de esquerda também seja ditador. A gente não está falando isso, mas você tocou num assunto que eu achei interessante, porque as redes sociais, eu acho que ela deu um poder do protagonismo para cada um, né? E aí as pessoas se tornaram protagonistas delas mesmas, mas só que elas não têm medo que eu digo, de sair falando bobagem. Pro bem e pro mal, né? Ônus e bônus de a gente ter esse espaço, com esse alcance escalado, né, que todo mundo tem. Então tem os ônus e bônus. Mas sabe uma coisa muito interessante que esse caso da Jojo Todinho me fez pensar? Que a gente, depois da cultura do cancelamento, né, se você for olhar a cultura do cancelamento 2, 3 anos atrás, era um cancelamento muito implacável, né, Felipe? Era assim, você era cancelado e ninguém te defendia. Não, né? jamais. Aí você ia lá para o ostracismo digital, com um custo muito alto, que é a perda da sua reputação. Hoje em dia, eu digo que a gente vive a era do pós-cancelamento. Porque você é cancelado de um lado, mas exaltado de outro. Você perde contratos aqui, mas ganha ali. Então, para cada pessoa que te joga uma pedra, tem uma pessoa que te defende. Né? Então, o cancelamento nesse tempo de polarização, e a Jojo prova muito isso, é totalmente parcial. Isso é muito bom, porque me parece mais democrático, né? Me parece uma ideia de cancelamento um pouco mais igualitária. Agora, por que você vê, você como uma pesquisadora, como uma analista e até uma cientista aí desse mercado, que eu adoro seus vídeos, eu fiquei extremamente viciado. Por que você vê essa retaliação, inclusive, da Jojo Todinho quando ela é contratada pela Avan? Né? Então o Hang vai lá e contrata a Jojo Todinho, pronto, parece. Você não acha que aí tem um misto de inveja, Mônica? De quem critica, você diz? Também. Acho que sim. Eu vejo, eu estudo marcas há muito tempo, né? Porque sou jornalista sempre embrenhada no universo feminino, fiz marketing de moda, trabalhei no marketing de muitas marcas, e uma coisa que sempre me saltou aos olhos uma marca não deveria estar onde o seu público está? Isso é o princípio básico do marketing, né? Do branding. Uma marca quer estar onde o seu público está. Agora, você acha, por exemplo, que todo o público da Avon, que acabou de cancelar um contrato com a Jojo Todinho... E que fizeram 100%... questão de gritar na internet, né? Nossa, a Jojo acabaram com ela, acabou a carreira da Jojo, a Avon acabou com o contrato, jogaram a Jojo realmente lá no porão das redes sociais. Exatamente. E aí, assim, eu só lamento pela Avon e por essas marcas que ainda continuam abraçando de maneira tão ostensiva esse progressismo, essa cultura identitária, porque, Felipe, você deve acompanhar, assim como eu, o que acontece no mundo, né? Nas grandes empresas americanas, que estão muitas vezes retrocedendo nas suas políticas identitárias, estão retrocedendo na linguagem neutra. Por quê? Porque isso vai totalmente contra a cultura da meritocracia. Isso desestimula o bom funcionário. Então, hoje em dia, numa empresa grande, você vê que tem várias americanas, várias empresas globais que estão retrocedendo, que estão falando, a partir de agora, a gente vai voltar ao mundo da meritocracia, quem é bom é promovido, os melhores ganham a vaga. Chega de agenda woke. Chega. Porque esticaram a corda demais, o público não se identifica mais.
Então você vê desde uma Disney, né, retrocedendo. Eu fui atrás da matéria quando você falou da The Economist. Eu fui atrás e a matéria realmente é incrível e que fala justamente sobre isso. Chega, não aguentamos mais, porque ou você tem que contratar isso, aquilo, você não pode falar mais isso, e é a cultura do medo, né? É a cultura do medo, exatamente. Então é tão legal quando eu vejo tanto uma empresa como a Disney, como a Amazon, né? O Jeff Bezos também virou e falou assim, ó, seguinte, a partir de agora aqui na Amazon acabou o home office. Vai ser tudo trabalho presencial. E foi maravilhoso o statement que ele lançou, que ele falou assim, olha, se de repente o trabalho presencial não se alinha com os seus valores e a sua visão do mercado profissional, beijo, tchau, tem outras empresas que talvez se alinhem melhor. Não é a Amazon. Então, assim, falta essas pessoas que coloquem na mesa e banquem uma opinião que pode ser impopular no início, que pode trazer um chororô da mídia no começo, mas que se não forem essas pessoas, Felipe, como uma Jojo, por exemplo, como você, como eu, do meu tamanho, que ousam, sabe, ter essa coragem de falar, ó, vai ter hate, vai ter cancelamento, vou perder um contrato ou dois, mas a minha integridade não tem preço e é pra cá. E não é nem a questão da integridade, é quando você diz, os outros te chutaram, mas tem um outro lado que te acolhe. Então você não vai ficar à deriva, alguém vai te acolher. No caso, o dono da própria Mattel, né, que demitiu mais de 200 funcionários, porque começaram os funcionários com aquela história. Agora a Barbie cadeirante, a Barbie trans, a Barbie não sei o quê, e começaram a fazer um movimento dentro da própria empresa. Ele foi lá e falou, tchau, vão embora, criem as bonecas de vocês e façam vocês a história de vocês, porque a minha Barbie aqui vai continuar loira, entendeu? Então assim, porque queriam fazer a Barbie sem perna, queriam fazer a Barbie cadeirante, a preta, a trans, queriam fazer... Então chega uma hora que não dá mais, fica insustentável, né? Insustentável, inclusive comercialmente, né? Eu não sei se você acompanhou nas últimas semanas uma discussão em torno da Mari Saad. A Mari Saad é uma influenciadora de beleza, né? Que tem a marca dela de beleza. Ela tinha a marca dela licenciada com uma outra grande marca e agora ela lançou a marca dela, que chama Mascavo, recentemente. E ela foi afincalhada também nas redes sociais, porque ela tinha um bastão de contorno, né? Que a gente usa para fazer o contorno do rosto, que não tinha os tons de pele que o público crítico achou que tinha que ter, né? No range que tinha que ter. Das peles retintas, e ela não chegava, né, nas peles retintas, e ela ficou, olha, é só um primeiro drop, eu estou lançando a marca, e eu tive que fazer escolhas, né, de acordo com pesquisas mercadológicas, do que tinha saída, do que não tinha. E, obviamente, as pessoas não pensam em nada disso, só na lacração. E foi muito triste o que fizeram com a Mari, assim. E a gente entender que é isso, a gente não aprendeu nada, né, nos últimos anos. Falta de sororidade, falta de empatia, tudo isso que tanto se vomita nas redes sociais, na prática é tudo que a gente não E aí você, uma mulher branca, bonita, loira, mas que sempre estudou muito, sempre esteve à frente de grandes revistas, enfim, uma mulher de redação. E ai de você se você entra num tema para discutir algo sobre uma mulher preta, entendeu? Porque não é o seu lugar de fala, que eu tenho um ódio. Se eu soubesse onde era esse lugar, eu mandava um míssil, juro pra você, Bichão. Eu mandava míssil nesse lugar. Eu não suporto quando a pessoa fala assim, porque esse é o meu lugar de fala, é o meu lugar de fala. Que lugar de fala, bicho? Você acha que só você é inteligente porque você é preto, porque você é rico, porque você é pobre, porque você é gay, porque você é LGBT? Quer dizer, ninguém mais pode discutir sobre uma mulher loira, por exemplo. Eu não posso discutir sobre a Mônica Salgado porque eu sou o homem, talvez eu não estou no lugar dela. Me poupe, né? Isso, me poupe, eu também falo isso, gente. Eu falo que isso eu chamo de burro funcional, sabe? É burro funcional, bicho. É gente que trabalha desse jeito, entendeu? É isso. Não, e eu falo que lugar de fala todo mundo tem boca. É isso. Escuta, você faz parte de uma engrenagem chamada sociedade. Você é uma parte atuante dessa sociedade, como pagador de imposto, como consumidor.
Olha, a gente deu uma caidinha aqui, rapidinho, mas daqui a pouquinho a Mônica Salgado já vai estar aqui conosco. Fala pessoal, sejam bem-vindos, esse é o nosso canal Felipe Campos Oficial e aqui você sabe que você sempre ficará por dentro de tudo que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço dos famosos, tá? Então não deixe de se inscrever, olha, inscreva-se, dê o like, acione o sino para que você fique sempre por dentro de tudo que tá acontecendo no Brasil, no mundo, na política, entretenimento, tudo ao seu favor. Agora desfrute de tudo. Use e abuse sem moderação. Um beijo pra vocês.